Sejam bem-vindos, pessoal, ao nosso terceiro módulo, parte 2. Vamos falar um pouquinho agora sobre desempenho na prática. Vocês tiveram aí com o Lucas a parte do QProp, falando um pouco sobre hélices de aerodesign, ensaio em túnel. E agora a gente vai falar um pouco sobre outros softwares, como o JavaFoil, Suave e o JBlade. Dessa forma, a gente dá para vocês uma visão bem completa das opções de software que tem por aí, para que vocês possam escolher algum ou desenvolver o próprio de vocês para utilização. Como a gente sempre apresenta nos nossos módulos, todo o nosso material é obtido do domínio público. Relembrando aqui nosso passo a passo, nós fizemos uma revisão do histórico e conceitos básicos de hélices no módulo 1. Depois falamos um pouquinho sobre desempenho e instalação, a parte da teoria. E agora estamos no módulo 3, onde vamos falar um pouco mais do desempenho na prática. E logo depois nós temos a parte de construção, estimativa de peso e custos, e conceitos básicos de rotores para voo vertical. A nossa parte 2 aqui do módulo 3, desempenho na prática, tem o seguinte índice. Nós vamos falar um pouquinho sobre o programa JavaProp, vamos falar sobre uma introdução e a formulação do programa, vamos fazer um estudo de caso bem interessante com uma hélice de uma aeronave de transporte comercial, vamos falar brevemente sobre alguns códigos que estão disponíveis em linguagem Python no Suave, e sobre o programa JBlade, desenvolvido em uma tese de doutorado em Portugal. Começando aqui com o JavaProp e a parte de introdução e formulação. Vamos fazer uma breve revisão dos mecanismos de perdas, os métodos de projeto e análise, os efeitos de Reynolds e Mach, e depois vamos falar sobre a formulação do JavaProp, as características gerais, funcionalidades e validação. Começando pelos mecanismos de perdas, a gente viu que existem várias denominações de eficiências diferentes na literatura, e a gente sempre ressalta que diferentes autores muitas vezes usam eficiência induzida para representar grandezas diferentes, né? Então a gente traz aqui nessa tabela o termo em português de eficiência, o termo em inglês, e quais dos 4 mecanismos de perdas estão inclusos. Então, relembrando, a gente tem as perdas axiais, o arrasto do perfil, o arrasto bidimensional, o thrill, a quantidade de movimento rotativo, e as perdas de ponta. Quando a gente fala sobre eficiência ideal ou induzida axial, que normalmente é chamada de ideal efficiency ou off-road efficiency, nós temos apenas as perdas axiais. Quando temos a eficiência induzida axial rotativa, que normalmente é chamada de induced efficiency, temos as perdas axiais, as de thrill, mas não a de arrasto 2D nem as tip losses. Temos a eficiência induzida completa, onde a gente adiciona as tip losses na eficiência induzida, e notem que é aqui que dá a confusão, porque diferentes autores usam esse mesmo termo, às vezes considerando o tip losses e às vezes não. E a eficiência de perfil, que está relacionada ao arrasto 2D do aerofólio. E por fim, a eficiência completa, que leva em conta os 4 mecanismos de perda. Fazendo uma revisão breve também dos diferentes métodos de cálculo, nós vimos que nós temos 2 modos de avaliação de hélices. O modo de projeto, ou on-design, onde a gente vai entrar com a potência ou tração, a rotação, a velocidade, os polares dos aerofólios, diâmetro, número de pás e o CL de projeto. E a saída vai ser a distribuição de cordas e de torção e a eficiência da hélice. É um projeto usando aquela condição que a gente explorou no módulo 2, o projeto para minimização de perdas induzidas, que é a condição de Betz. E nesse diagrama aqui, a gente então estaria nessa caixa da direita aqui, projeto de uma hélice ótima. E temos um módulo de análise off-design, que é dada uma geometria. Nós vamos entrar com essa geometria, as polares conhecidas, a rotação, a velocidade, e vamos ter a saída da hélice em termos de potência, tração e eficiência. Seria a parte esquerda aqui desse diagrama. Fazendo uma revisão breve também do número de Reynolds, nós vimos que para hélices, normalmente abaixo de um Reynolds de 700 mil, Reynolds calculado dessa forma, nós temos uma perda bem considerável de eficiência, e depois de 700 mil a eficiência da hélice começa a ficar mais assintótica aqui. Isso é dado por um fenômeno físico da separação laminar dos aerofólios, né? Nós vimos que quando nós estamos num Reynolds muito baixo, e temos um gradiente adverso de pressão no nosso aerofólio, nós temos uma separação da camada limite, e dessa forma a gente piora muito o desempenho do aerofólio.
E fica a recomendação lá dessa aí para em túneis de vento atmosféricos, nós trabalharmos com hélices com um diâmetro acima de 60 centímetros, se nossa hélice em escala real for maior, né? Para a gente fugir dessa região aqui, dessa cauda, onde a gente perde muita eficiência da hélice. E relembrando também o efeito do Mach, nesse gráfico nós temos o Mach de ponta e a eficiência máxima relativa. Nós vemos que para vários ângulos de passo, aqui de 35 até 60, até Mach 0.8, para essa hélice específica aqui, nós não temos uma deterioração da eficiência da hélice, muitas vezes tem até um certo ganho de eficiência da hélice aqui com o Mach.